Imagina duas mulheres, mesma idade, mesma história, mas com um detalhe que muda tudo: o lugar onde elas nasceram. Uma está na Austrália. Aos 40 anos, recebe em casa uma carta do governo, um convite para fazer a mamografia. O exame é rápido, gratuito, sem filas. Se aparecer qualquer alteração, em poucos dias ela já faz a biópsia e em semanas começa o tratamento. Resultado? O câncer que poderia mudar seu destino, hoje tem 90% de chances de cura. Agora a outra mulher está aqui no Brasil. Ela também sabe que precisa do exame, mas trabalha o dia inteiro, sustenta os filhos, cuida da casa, não pode faltar um dia no serviço. E quando tenta marcar, a fila é grande, o medo fala mais alto. E quando o exame sai, já não é mais tão cedo. A diferença entre essas duas mulheres não é a coragem. Não é genética, não é sorte, é acesso, é políticas públicas, é prioridade social. E é por isso que Outubro Rosa não pode ser sobre laços, camisetas ou prédios iluminados de rosa. Outubro Rosa é sobre justiça, equidade e direito à vida. Hoje vamos falar de saúde, de direito e de esperança. Então já sabe, fica com a gente, já que o tema de hoje pode mudar a forma como você enxerga a prevenção. É com muito prazer que eu recebo hoje a doutora Claudiane Lígia Minari, médica especialista em cirurgia oncológica no Hospital Erasto Gettner e chefe da oncologia e transplante de medula óssea no Hospital de Clínicas em Curitiba. Doutora, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Também está aqui conosco a Ângela Hilgenberg Zanlorenzi, farmacêutica bioquímica, ex-presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer no Paraná, que dedicou quase 2 décadas ao voluntariado e cuja história de superação inspira muitas mulheres. Ângela, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. E para completar a mesa, a doutora Clarice Trindade de Menezes, ela que é advogada previdenciária, que vai falar sobre os direitos da pessoa em tratamento contra o câncer. Direitos que muitas vezes passam despercebidos em meio às turbulências do dia a dia. Doutora Clarice, é uma alegria também ter você aqui conosco. Então vamos começar falando de algo que preocupa muita gente, o diagnóstico. Doutora Claudiane, a gente sempre ouve falar que o grande problema do Brasil é o diagnóstico. Mas na prática, o que significa esse diagnóstico precoce? E por que ele faz tanta diferença entre viver com qualidade de vida e enfrentar um tratamento tão mais pesado? Então, o diagnóstico precoce é a principal estratégia na melhor sobrevida das pacientes. Então, ele reflete diretamente a chance de cura. O principal fator prognóstico que diz sobre a chance dessa paciente se curar e ter uma boa qualidade de vida é o estadiamento, que é basicamente medir esse tamanho desse tumor, onde ele está afetando. Então, quanto mais, isso é muito certo, quanto mais precoce o diagnóstico, maior é a taxa de sobrevida. Esse é o principal argumento, por isso que é tão importante a gente ter diagnósticos precoces. E o tratamento também vai ser menos tóxico, ele vai ter menos efeitos colaterais e a paciente vai ter melhores chances de se reabilitar, com menos mutilações, quanto mais precoce for o diagnóstico. Olha só, olha que interessante, gente. E acho que muita gente não tinha essa clareza, doutora. Muitas vezes a pessoa deixa de buscar o diagnóstico precoce, de fazer o exame. E trazendo isso para a realidade do dia a dia, quando a gente olha para a rotina da mulher brasileira, quais são as maiores barreiras que impedem ela de ter acesso ao diagnóstico precoce? Será, doutora, que é falta de tempo, de informação? O que a senhora vê? Certamente a falta de informação contribui muito para o atraso no diagnóstico, até que essa mulher se mobilize a procurar. Algumas crenças, alguns mitos, por exemplo, se eu tiver diagnóstico, eu não quero nem saber, porque eu vou morrer, eu não quero nem sofrer antes, né? Então isso é uma crença
Ou então, se for mexer no câncer, isso é pior, a doença vai progredir. Eu soube de alguém que, quando começou a mexer, a tratar, a pessoa rapidamente morreu. Então, isso são crenças, não são informações corretas, né? Então, essa é a principal barreira, né? Outra também é quando a própria paciente imagina que ela tem uma falsa ideia de proteção. Por exemplo, eu não tenho ninguém na minha família, então eu também não vou ter câncer, eu tô tranquila. Ou eu não sinto nada, eu não devo ter câncer, eu não sinto nada. Então, essas são as principais crenças, né, que não são reais, né, e que impedem a própria paciente de se conscientizar e buscar atendimento. Existem outras barreiras, que são barreiras sociais, né, nem sempre o que é oferecido de rastreamento é tão acessível, né, para a paciente, né, para a mulher. Então, também isso precisa ser considerado, né, nos programas, tanto levando a informação quanto levando um acesso mais fácil às tecnologias de diagnóstico. Acho que esses são as principais barreiras. É verdade, doutora, e inclusive o medo, né? O medo. As mulheres têm medo de ir buscar o diagnóstico, de ser diagnosticada com câncer, o medo do que eu vou fazer. E tem um outro ponto, doutora, muitas mulheres até sabem da importância do exame. Muitas mulheres até sabem. E é exatamente esse medo que acaba falando mais alto. Se a senhora pudesse falar diretamente com uma mulher que está nos ouvindo agora, qual conselho a senhora daria para ela? O que diria de coração para que crie coragem de realizar os exames preventivos? Que seja corajosa. Grande parte dos nódulos são até lesões benignas, né? Então, não deve ficar assustada diante de perceber alguma coisa no corpo, ou mesmo sem perceber, buscar rotineiramente, na periodicidade correta, uma consulta médica e o acesso aos exames de rastreamento, como a mamografia. Tenha coragem, a equipe está preparada para te atender, né? É isso que eu diria. Vale muito a pena. Quanto antes você tiver o diagnóstico, antes você vai ter acesso ao tratamento. O tratamento é multiprofissional, teremos pessoas preparadas para atender, para te apoiar, né? Não só pessoas da área da saúde, mas uma rede mesmo de apoio, de voluntários que vão apoiá-la junto à família também, para enfrentar essa jornada, se no caso de ter um diagnóstico de câncer. É verdade, doutora. E junto com essa coragem vem também a informação, né? Porque muita gente acha que só quando aparece o caroço que é preciso se preocupar, que é preciso correr. Doutora, que sinais nenhuma mulher deveria ignorar? A principal queixa de uma mulher que vem com câncer de mama com sintomas, né? Nós vamos falar primeiro que tem sintomas, né? São os nódulos de mama. Mas também pode haver uma descarga papilar, que é a saída de líquido pelo mamilo, pode haver uma retração da pele ou um abaulamento, ou eventualmente também um nódulo axilar. Mas o mais importante, que é quando a gente quer mesmo diagnosticar, né, é na fase que não tem sintoma algum. A manifestação é apenas através de um achado em um exame radiológico, onde a paciente não sente nada e nem mesmo o médico percebe a palpação, né? Porque a sensibilidade é para palpar nódulos a partir de 1,5 cm, 2 centímetros, no caso da paciente. A gente quer diagnosticar antes disso. Então, é muito importante ter essa consciência de que as lesões podem não se manifestar clinicamente, elas podem ser apenas um achado, e é nessa fase que a gente gostaria de diagnosticar as lesões, ou então até na fase pré-maligna, que também tem lesões que são pré-malignas, que possibilitam que a gente resseque, opere antes que elas venham a se malignizar, ou usar também medicamentos, outras estratégias que reduzam o risco dessa paciente vir a ter um câncer de mama no futuro. Olha aí, mais uma vez a importância da informação, doutora, porque muitas vezes, muitas mulheres acham que só os simples fatos de se tocar, não encontrei nada, estou protegida. Não é verdade. Nada substitui o exame de mamografia. Exato. O exame preventivo. O autoexame hoje já não é mais uma estratégia recomendável para rastreamento.
né? Porque o diagnóstico acaba sendo tardio. Então, o autoexame já não é... Ele é recomendado, mas não como estratégia exclusiva. A mamografia, sim, além de ser o mais importante exame de rastreamento, está bem provado que ela realmente reduz as taxas de mortalidade. Então, a gente não está falando só de diagnosticar mais precocemente e a paciente passar toda aquela jornada e ter o mesmo desfecho, né, após o tratamento. Realmente, a mamografia reduz a mortalidade e aumenta a sobrevida. Olha que importante. Muitas vezes a gente acha que somente o autoexame é suficiente para proteger. Não, não podemos deixar de fazer os nossos exames preventivos regularmente. Fica aqui a fala da doutora Claudiane, tão importante. Não espere os sinais. Previna-se. E já que estamos falando de sinais que não podem ser ignorados, eu queria trazer aqui uma realidade que mexe muito comigo. A das mulheres negras, doutora. Estudos, inclusive, da Sociedade Oncológica apontam que elas têm uma taxa de mortalidade de câncer de mama muito maior. Além do risco de tipos de câncer mais agressivos e mais difíceis de tratar. Doutora, o que a senhora pode falar sobre esse assunto tão importante para a gente? Realmente é uma realidade, existe um fator biológico em que as mulheres negras têm um tipo específico que é chamado triplo negativo, existe uma maior incidência desse tipo de câncer nas mulheres negras do que na população em geral. Esse triplo negativo é um tipo de câncer que é mais agressivo, que se desenvolve mais rápido e onde o tratamento, as opções de tratamento são menores, né? O número de opções de tratamento é menor. Então, essa população, esse triplo negativo, ele acontece predominantemente em pessoas mais jovens. Então, aí também vem uma importância, né? Não só que o rastreamento chegue de uma forma equânime a todas as pacientes, né? Mas que também seja diferenciado, né, adaptado às necessidades específicas de algumas populações específicas. Tá. Então, como esse triplo negativo é mais comum em mulheres negras, a gente deduz e as sociedades no Brasil, no mundo inteiro estão se mobilizando para rever os critérios, né, os guidelines de rastreamento, adaptando para uma idade, para começar na mulher negra em idade mais precoce. Né? Então, essa é uma situação. Além da questão biológica, existe também a questão social. É verdade. Né? Que se observam que as mulheres têm um acesso menor, elas procuram mais tardiamente, elas acabam tendo um diagnóstico mais tardio do câncer por uma falta de acesso por fatores sociais. Exatamente. E dentro dessa fala da doutora Claudiane, é muito importante você insistir num diagnóstico, você buscar conversar com o seu médico, você começar lá no início, acredita, busca, não aceita qualquer resposta de que não é nada, muitas vezes, não é nada, você não tem idade. Não, isso não é verdade. Doutora, e na sua visão, o que nós podemos fazer para mudar essa realidade? É uma questão de acesso ao sistema de saúde, como a senhora bem disse, muitas vezes esse acesso é um pouco mais difícil. Existe a necessidade de campanhas direcionadas. Eu vejo que nós não falamos muito sobre esse assunto, sobre esses índices, sobre essa taxa de mortalidade maior em mulheres negras. Eu acredito que sim, informação, ela pode mudar vidas. Então, essa informação, essa fala da senhora é muito importante. E o que a senhora diz, o que nós podemos, o que a senhora entende que pode melhorar para acolher melhor essas mulheres? A informação, sem dúvida nenhuma, é a nossa principal estratégia, né? Nossa principal arma. Tanto para as pacientes quanto para os profissionais de saúde que atendem essa paciente na atenção primária,
né? É importante que se considere a possibilidade, né, de uma neoplasia maligna, de um câncer. Muitas vezes até a paciente insiste, mas o profissional insiste e tranquiliza que não é nada. A gente recebe pacientes, poxa, mas eu procurei, me falaram que não era nada, era um BIRADS 3, não foi investigado. Então, isso é a nossa realidade no dia a dia, né? Eu acho que é a informação que vai combater isso, né? Tanto para as pacientes quanto para os profissionais de saúde. E, lógico, o desenvolvimento de políticas, a revisão desses critérios também, permitindo um acesso para essas populações de risco maior, né? Já existe uma divergência entre a recomendação do Ministério da Saúde, exatamente, com mamografia a partir dos 50 anos, as sociedades de mastologia, tanto brasileira quanto do exterior, as internacionais, elas recomendam a partir dos 40 ou 45 anos. E, na verdade, a mamografia pode ser feita a qualquer idade quando ela é para investigação, quando se suspeita que tem alguma coisa, né? Então, isso também precisa ser revisto, precisa ser revisitado. Com certeza, doutora, eu acho que é uma fala necessária e urgente. E também, aquele medo do exame. Mudou muito, né, doutora? Hoje é praticamente um dolor. Exato. Tanto o exame de imagem, quanto eventualmente uma biópsia, né? A gente atende consultório, as pacientes, quando a gente fala que vai fazer biópsia, elas ficam um pouco assustadas. E quando são lesões palpáveis, a gente já otimiza e faz na primeira consulta. A gente mesmo faz a biópsia percutânea com agulha. E eu sempre falo para elas, dói menos do que você está esperando. E elas realmente falam, nossa, eu estava com medo, eu estava assustada, foi tranquilo, né? Na grande maioria das vezes é muito tranquilo de fazer, né? E o exame também. Na verdade, a gente precisa explicar o porquê que existe aquela compressão, né? Que algumas pessoas algumas mulheres se sentem um pouco desconfortáveis. É para reduzir o índice de radiação que vai. Para gerar aquela imagem bonita que a gente vê na mamografia, tanto o radiologista quanto o mastologista, o cirurgião oncológico, o ginecologista, se faz aquela compressão localizada para que possa gerar uma mesma imagem de boa qualidade, mas com uma radiação menor. Olha só que importante, que importante. Doutora, também aqui eu trago uma pauta muito importante, que a gente não pode esquecer das mulheres trans. Estudos, inclusive do INCA, apontam que muitas vezes elas ficam invisíveis nas campanhas de prevenção. E muitas vezes elas não sabem se realmente precisam se preocupar com o tema. Quais seriam os principais riscos e cuidados que elas devem ter em relação ao câncer de mama? As mulheres trans que passam pelo processo transexualizador e que usam principalmente hormônios, né, para feminilizar o corpo, elas vão ter um risco elevado em relação aos homens biológicos, certo? O risco não é tão grande quanto a mulher cis, mas é muito aumentado, cerca de 47% a mais do que o homem. Olha. Então, sim, essas mulheres precisam passar por rastreamento também. É possível fazer, mesmo enquanto não tem uma mama muito desenvolvida, é possível fazer mamografia para investigação, ultrassonografia, rastreamento, mamografia, sim, a gente pode fazer, inclusive, em homens, né, que tem mama masculina, a gente consegue fazer mamografia para investigação, né? Então, sim, elas precisam passar também. E, claro, geralmente essas pessoas são vítimas de preconceito próprio, da família, né? Exatamente. Eu imagino que não tem acesso. Em que população eu me encaixo, né? Eu estou no meio do caminho, né? Então, sim, elas precisam ter acesso também e precisa ser divulgado, né? Que elas têm esse direito. Exatamente. E que precisa ter uma conscientização, né? E que essa mulher seja acolhida igualmente. Exatamente. E muitas vezes o preconceito, né, vem até do próprio sistema. Então, se a gente fala dessa necessidade, dessa realidade, nós trazemos aqui a importância de acolhimento, de proteção, de também garantir os direitos que ela tem. E o que a senhora diria para essas mulheres que nos acompanham, as mulheres trans?
Da mesma forma, sejam corajosas, né? Busquem atendimento, busquem respostas aos seus anseios, às suas dúvidas, né? A equipe de saúde está lá para isso, né? E também comunidades de apoio, que já são mais sensibilizadas e já têm um nível de informação mais alto. Isso também não é menos importante. Né? Exatamente. Às vezes o primeiro acesso se dá a partir de uma amiga, de uma comunidade, de uma associação de apoio, e depois vem o profissional de saúde. Então você tem direito, sim, você deve se preocupar com a sua saúde, você deve ser acolhida. É uma luta, entendam que todo mundo está aprendendo, né? É relativamente novo, todo mundo está aprendendo, mas a gente precisa começar. E a principal velocidade que a gente vai impor no desenvolvimento, né, de políticas e protocolos para atendimento dessa população é através de informação e de começar. Exatamente, e é através de falas tão importantes quanto a da senhora. Falamos de desafios, de barreiras e também de inclusão. E para fechar esse bloco, eu queria muito ouvir uma mensagem de esperança, porque a informação é fundamental, mas esperança também cura, doutora. Que recado a senhora deixaria hoje para todas as mulheres e também para os homens que estão nos assistindo? Sim, a oncologia é uma ciência que está em pleno desenvolvimento em alta velocidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Quando eu fiz a residência, a gente tinha poucas possibilidades de esquemas de quimioterapia. As cirurgias eram mais mutiladoras. Em todas as áreas, tanto na cirurgia, quanto na radioterapia, quanto na quimioterapia, houve avanços quilométricos muito grandes mesmo. Então, a mensagem que eu dou é que não tenha medo. A sua jornada vai ser assistida por muita qualidade, muita qualidade. Como o câncer de mama é muito prevalente, muito frequente, existe muito investimento no desenvolvimento de novas tecnologias em todas essas 3 áreas que eu falei, né? Em todas as armas terapêuticas do câncer. Sim. Então, até que se utilize uma medicação, ou mesmo em pacientes que progridem doença, já estão surgindo novos medicamentos que mudam completamente a história natural da doença. Então, não tenha medo, faça a sua parte, que é procurar cedo o profissional de saúde, fazer seus exames de rotina, para que se eventualmente você for vítima, né, de uma lesão ou de uma lesão pré-maligna, você seja assistida oportunamente no melhor tempo possível, que vai proporcionar uma chance de cura muito boa e com uma excelente qualidade de vida, junto à sua família, junto aos seus amigos, fazendo tudo o que você sempre fez e fazendo ainda outras coisas que você sonha fazer e que ainda não teve oportunidade. Que maravilha, doutora. E depois desse olhar médico tão importante, eu quero agora trazer uma história que inspira. Porque a informação salva, mas exemplos de vida também tocam e transformam. Ângela, você tem uma história linda no voluntariado. E eu não sei... E eu sei, na verdade, que não foi por acaso. Não é verdade, Ângela? Conta pra gente, em que momento da sua vida você decidiu transformar cuidado com mulheres em tratamento de câncer na sua missão? Então, Rose, que delícia ouvir a doutora Claudiane falar. Eu ficaria a manhã toda aqui, sim, que fala só ouvindo, maravilhosa. né? Tantas informações importantes, tanto a agregar, né? Na vida como um todo. Exatamente, É esse muito bom. encorajamento, essa força, essa realidade que ela trouxe Esse aqui, não tenham medo. conhecimento, a força, Esse né? conhecimento e esse Impecável. carinho, essa sensibilidade da doutora. Sim, Meu Deus. uma médica humanizada. Que bênção, que bênção. É uma Que bênção. diferença, Por né? mais profissionais assim, né, Com doutora? certeza. Então, a minha vida voluntária, ela nasceu de uma promessa de vida, Rose. Porque infelizmente, eu perdi meu esposo aos 32 anos com câncer. E na nossa jornada contra a doença, ele era médico, eu farmacêutica, então nós tínhamos bastante informação, buscamos todas as possibilidades, né, terapêuticas. E quando ele já estava ali em cuidados paliativos, na sua finitude, eu precisei ir até o Erasto, numa madrugada fria de junho,
e ele seria atendido no pronto atendimento, e nós estávamos aguardando ali no pronto atendimento. Eu não tinha vivenciado ainda aquela experiência, não estive no Erasto, nunca tinha estado no Erasto de madrugada, enfim. E ali, enquanto nós esperávamos ser chamados, eu levantei os olhos, conversando com ele ali, tentando acalmá-lo até. Eu levantei os olhos e percebi o ambulatório com muitas pessoas enfrentando além da doença. Porque ali nós enfrentávamos diariamente a doença, mas com informação, com condições financeiras, com amparo, com né, um ciclo de cuidado intenso. Mas ali eu percebi que haviam pessoas que sofriam além da doença. E naquele momento, quando eu me percebi, ainda num momento de certo privilégio diante dos outros pacientes, sim, eu olhei para ele e disse: nossa, um dia eu quero voltar aqui e ajudar essas pessoas. Porque eu percebi, né? Tive aquela sensação de que aquelas pessoas precisavam de apoio. E ele falou, sim, ele me chamava de baixinha, né? Ele, sim, baixinha, volte. Que amor. Volte, vai ser bom. Ele faleceu 6 meses depois e eu fui tocar a vida, né? Fiquei com 2 filhos pequenos na época, precisei recomeçar minha vida profissional e criar os filhos e buscar recursos, enfim. 6 anos depois, eu estava, coincidentemente, fazendo pós-graduação em gestão hospitalar. Não sei o que me levou a buscar essa pós-graduação, mas, enfim, coisas do destino. E uma colega minha farmacêutica estava internada no Erasto. A família, por acaso, da minha cidade, pediu para eu ir visitá-la, enfim. E eu fui lá para o Erasto, fiz a visita, e quando eu estava retornando das alas, eu encontrei uma colega que fazia pós-graduação comigo, e ela estava de jaleco cor-de-rosa. E daí eu encontrei e falei: nossa, amiga, o que você está fazendo aqui? Ela disse: Ângela, eu sou voluntária. Eu falei: voluntária? Mas o que faz a voluntária aqui no hospital? Ela disse: eu ajudo as pessoas. Uhum. E quando eu me apercebi, eu estava exatamente na frente do PA, no local onde eu fiz a promessa para o meu esposo e onde eu me conscientizei que eu não estava cumprindo a promessa. Olha só. Eu precisei do meu tempo, claro, na cura do luto, claro, né, estabelecendo o nível de emocional necessário, né, para eu poder estar lá. Mas quando eu me vi no mesmo local que eu ergui o olhar e vi todas aquelas pessoas no ambulatório, eu falei: gente, eu prometi para ele e não estou cumprindo, né? Daí eu olhei para ela e falei: como que a gente faz para ajudar as pessoas? Uhum. Ela disse: desça aqui, faça a tua inscrição, a gente está precisando de voluntários. E ali eu desci, fiz a minha inscrição, isso tem 20 anos, e nunca mais eu consegui deixar de fazer minha prática da melhor forma possível, lógico. E eu me emociono porque o voluntariado se tornou um propósito de vida, um cumprimento de uma promessa, e faz muito melhor a mim como pessoa. Com certeza. E do que eu propriamente dou, né, por lá. E nasceu no momento de dor, uhum, né, esse propósito. E eu conheço, muita gente aqui conhece o trabalho da Ângela, e é um trabalho excepcional. Parabéns por esse acolhimento. Tem a Casa Rosa, ela tem ali um espaço tão acolhedor, um espaço de tanta força. Parabéns, Ângela. E que bonito ouvir isso. E neste caminho, você esteve frente a frente com muitas mulheres, em diferentes fases do diagnóstico ou do tratamento. Quais são os medos, os maiores medos que aparecem? E como um abraço, uma palavra, um gesto de acolhimento pode mudar tudo nesse processo? Então, ali, a Casa Rosa, na verdade, ela atende toda a gama de pacientes do Complexo Erasto Guettner, né? Então, além de atender pacientes, mulheres, nós atendemos mães de pacientes, né? Nós atendemos homens, crianças, enfim, todo o contexto da oncologia ali do Erasto.
Então, eu costumo dizer que com todas as histórias que a gente já ouviu, nós poderíamos escrever um compêndio, né? É verdade. Então, são muitos medos. Inclusive, nós fizemos uma pesquisa sobre isso, inclusive com as mulheres cuidadoras. Olha só. Porque os cuidadores, eles ficam um pouco invisíveis no processo. Sim. E nós já tivemos um caso de uma esposa que cuidava do marido, e ela era diabética, não fez o seu acompanhamento médico, não tomou os remédios, e ela faleceu. Em detrimento do tratamento do marido, ela esqueceu dela. Então, nós acolhemos essas mulheres também, que são cuidadoras. Isso mesmo. Mães de crianças portadoras de câncer, é uma mãe que precisa de todo o nosso amparo, de todo. Às vezes elas adoecem também, exatamente, né? Em reflexo. Às vezes elas são provedoras únicas da casa, e daí com o tratamento do filho, elas precisam abandonar outros filhos que estão em casa, porque precisa acompanhar o filho doente. Então, é um complexo, Rose, não é apenas a doença. Um medo, né? Então, são vários medos, mas assim, das pacientes oncológicas, são muitos medos. O medo da dor, o medo do enfrentamento do tratamento, o medo das sequelas físicas. E a gente não pode romantizar. Eu digo sempre para o meu time, não é fácil você perder o cabelo, você sofrer uma amputação. Cabelo cresce. Não é isso que elas querem ouvir. Naquele momento, para ela, é muito difícil perder o cabelo. Então, perder a sua feminilidade, medo do abandono, Rose. Nós temos infinitos casos de abandono em franco tratamento. Infelizmente, essa é uma realidade muito constante. E, inclusive, lá na rede, eu costumo dizer que a gente, além do abraço, além do acolhimento, além do chazinho, da conversa, nós fazemos muita escuta ativa. Às vezes elas só querem falar. Só querem falar, serem ouvidas. Né? E nós precisamos ter essa forma de acolhimento sem nunca invadir a parte técnica, né? Eu sempre digo, lá nós estamos para cuidar muito mais quase da alma do que do físico, né? Porque nós temos uma equipe técnica maravilhosa, pessoas que cuidam também, médicas humanizadas, como a doutora Claudiane, que também cuidam, mas nós ali estamos exclusivamente para fazer esse apoio, esse acolhimento na área mais essencial ali, né? Daquele momento que ela precisa de um apoio, de uma rede de apoio. Então, nós pensamos, eu brinco, né, que a gente vai para casa pensando em como mitigar esse impacto do diagnóstico, do tratamento, da permanência dessas mulheres dentro do hospital, porque às vezes um tempo de internamento, né, doutora, gera um hospitalismo, gera um estresse dessa mulher que deixou filho em casa, que está passando por um abandono, né? Nós temos histórias assim que a mulher chegou lá e disse, Ângela, eu não vou fazer o tratamento, porque se eu ficar careca e perder o peito, meu marido vai me deixar. É verdade. Então a gente orienta, deixa o marido antes, vem se tratar. Isso mesmo, cuida de porque você. Se ele não é capaz de te apoiar nesse momento, aí a gente tem projetos de estímulo do autocuidado, nós temos o projeto Camarim, que faz um autocuidado na mulher, ela sai de lá com a autoestima, e a autoestima também é muito importante. Nós realizamos sonhos, né? Mulheres que às vezes estão no meio do tratamento, estão se sentindo com a autoestima muito baixa. Teve uma paciente que falou, puxa, eu não vou na formatura da minha filha porque eu vou envergonhá-la, eu tô feia, eu tô sem cabelo, nada me serve. E nós produzimos essa mulher e ela foi na formatura da filha, realizou o sonho. Então são escutas, e os nossos projetos vêm dessas escutas. Todas as demandas que a gente possa intervir, nós escutamos, acolhemos e vamos para casa pensando como mitigar esse impacto. E aí a gente gera projetos, busca apoiadores e executa. Então, hoje nós temos uma galeria lá de 40 projetos voltados à humanização e à melhoria da qualidade de permanência desses pacientes dentro do hospital. Olha que maravilha. E quando você fala de cuidados com um cuidador, é sobre isso. Cuidar de quem cuida. Nós também precisamos sempre falar e voltar a atenção de toda a comunidade, seja através de acolhimento, de escuta, através de políticas públicas, porque esse cuidador muitas vezes sofre
tanto quanto ou mais do que o paciente. É emocionante perceber como esse acolhimento faz diferença, Ângela. E o voluntariado, ele tem esse poder. Eu gosto sempre de lembrar que o voluntariado não transforma só quem recebe, como bem você disse. Ele transforma também quem doa. E, Ângela, como essa caminhada de mais de 20 anos mudou você como pessoa, como mulher, como mãe e como ser humano? Olha, eu costumo dizer que o meu maior aprendizado pessoal, eu acho que cada um tem a sua própria vertente, a origem do propósito, mas para mim, hoje eu acordo agradecendo. A gratidão é uma coisa que eu muito falo para os meus filhos, né? Hoje eu estou do lado de cá, eu já estive do lado de lá. Eu já entendi quais são as necessidades, porque mesmo a gente, com recursos, com conhecimento, com estrutura, nós temos um sofrimento quase imensurável, né? Absurdo. E eu sei bem o que é estar do lado de lá. Então, hoje eu tenho o privilégio e a gratidão de estar do lado de cá, podendo praticar ao outrem o que eu precisei um dia. Então, esse é o aprendizado principal da gratidão e, principalmente, da consciência do momento presente. Hoje, eu sei que eu estou sendo feliz, né? Eu sei que eu estou no momento positivo da minha vida, porque tudo passa. Momentos bons e ruins passam. Então, como eu já vivi o extremo da dor, quando eu estou vivendo o extremo do amor, é só gratidão. Que coisa boa. Então, isso que ensina a gente e todos os dias a gente escuta tantos problemas, porque às vezes não é só doença, né, Rose? Exatamente. Tem mulheres que estão doentes, têm um filho especial, não tem recurso financeiro, não tem com quem deixar o filho, tem que institucionalizar a mãe. São histórias assim que eu digo, meu Deus, meus problemas são tão pequenos, né? Perto de tudo que essas pessoas passam. Então, você começa também a minimizar, não desqualificar, de forma alguma. Cada um tem a dimensão dos seus problemas. Mas você começa a tratar com mais consciência e com menos... você deixa de potencializar coisas muito pequenas. Exatamente. Porque existem coisas muito maiores. Eu costumo dizer, deixa reservada a energia para quando você realmente precisar. Exatamente. Porque eu já precisei e sei que... Precisou ser muito forte. É power. Verdade. E gratidão é a palavra, né, Ângela? Que coisa boa, gratidão. Gratidão pela vida, pela saúde, por poder estar nesse lugar de ajudar, de acolher, de escutar tantas pessoas que precisam desse nosso ato de amor. Sim. E depois dessa caminhada de tantas esperanças, olhando lá para trás, com tudo que você já viveu nessa causa tão importante, se você tivesse que falar agora com uma mulher que está com medo, porque hoje também a palavra é sobre medo, que acabou de receber o diagnóstico, o que você, Ângela, diria para ela? Você não está sozinha. Acredite. Acredite que você não estará sozinha. Hoje, como a doutora falou, nós temos, dentro da ciência, nós temos uma evolução imensa, né? E também a própria consciência das pessoas em relação à doença. Gente, no tempo da minha avó nem se falava a palavra. Não, tinha certo. As pessoas tinham medo de pegar câncer. Aquela doença ruim. Né? Câncer dentro de casa. O vizinho está com aquela doença, melhor não ir lá, porque vai que pega. É verdade. Então, o nível de informação, né? Essa disseminação de todas as possibilidades e evolução diante de uma doença tão desafiadora como é o câncer, isso nos traz um conforto e um estímulo à coragem, né? Então, ninguém fica sozinho. Basta também procurar, né? Como dizia a doutora, também não adianta a gente ficar em casa lá se lastimando. Não, né? Coragem. Tem que ter coragem e entender que você não está sozinho. Hoje a ciência, as organizações sociais, as políticas, elas estão voltadas, né, para esse atendimento, não só ao câncer, mas em uma grande gama de doenças desafiadoras, né? Exatamente. Então, eu costumo dizer que há 15 anos atrás, quando eu entrei no voluntariado,
a estatística mostrava que a cada 10 pacientes, né, doutora, a gente entregava 3 para a sociedade numa sobrevida importante. Hoje, a gente entrega 7. Olha só. Em 15 anos. Você imagina daqui 15 anos a gente está entregando 10 de 10? É verdade. Então, o que não pode é o negacionismo. Isso aí. E eu costumo dizer, às vezes nas minhas palestras, né, que, principalmente para homens, né? Não, eu não vou procurar, quem procura acha, né? Eu digo, quem procura acha, mas quem acha cura. Olha aí, que bacana, Ângela. Que fala inspiradora. Histórias como a sua mostram o quanto o acolhimento ele pode transformar vidas. E junto com esse cuidado humano, existe o cuidado legal. Os direitos que garantem mais dignidade a quem enfrenta o câncer. Por isso, eu quero ouvir agora a doutora Clarice. Doutora Clarice, quando a pessoa está enfrentando um câncer, é tantas coisas acontecendo no mesmo momento, no mesmo tempo, que muitas vezes elas nem se dão conta de que tem direitos. Quais os principais direitos que uma paciente em tratamento pode ter e nem sabe? Muita gente não sabe, mas quem está em tratamento, né, contra o câncer tem vários direitos, aí saindo um pouquinho da seara da saúde, mas entrando mais na questão financeira, né, a gente tem benefícios assistenciais, benefícios previdenciários, isenção de impostos, temos saques, né, de FGTS, de PIS, e também tramitação preferencial de processo judicial, que também faz com que acelere, né, esses outros benefícios. Em resumo, esse é um dos mais importantes aí que eu reputo para quem está em tratamento. Realmente, a questão financeira é muito importante nessa hora, porque muitas não podem trabalhar, muitas, como vocês bem disseram, né, são provedoras da casa. E vocês sabiam que existem direitos também que são poucos conhecidos, mas que fazem muita diferença, né, doutora Clarice? Existe uma lei que pouca gente conhece, que garante até 3 dias de falta no trabalho por ano, para a realização de exames preventivos de câncer, sem prejuízo no salário. Ou seja, não precisa escolher entre cuidar da saúde e manter o emprego. Doutora Clarice, fale um pouco sobre essa lei para a gente. Isso, uma lei de 2018, né, ela introduziu na CLT um artigo que alberga a falta, né, a possibilidade da falta de 3 dias no ano para fazer exames para prevenção ao câncer, né, e sem que o salário, né, os vencimentos sejam, não há qualquer desconto, perfeito, qualquer desconto nos vencimentos, desde que previamente, né, avisado e justificado, né, com documentação médica ou do exame. Então, isso é previsto na nossa legislação. Olha só que importante, porque muitas vezes as pessoas não sabem que tem esse direito. Já vieram falar que, poxa, eu não vou fazer o meu exame porque eu não posso faltar. Não, você pode, você está garantido por uma legislação que está aqui para te proteger, para trazer para você essa oportunidade de fazer um exame precoce, né? Um exame antes de ter uma doença. E isso você pode fazer uma vez por ano, né? Você tem direito a esses 3 dias. Esse é um direito simples, mas que ajuda muito o trabalhador a não deixar, mais uma vez, de fazer o exame preventivo de câncer. Doutora Clarice, e quando a doença já está instalada e a pessoa precisa se afastar do trabalho, como que funciona? Quais são os benefícios do INSS que podem ser buscados nesse caso? Então, no caso de afastamento, né, de necessidade de se afastar temporariamente das atividades laborativas, a gente tem o auxílio-doença, né? Hoje é o benefício por incapacidade temporária, mas mais conhecido como auxílio-doença, né? Desde que o médico, né, o técnico, ateste a necessidade do afastamento, né, por dias determinados, aí o médico que vai trazer, né, essa informação. Então, o trabalhador tem esse direito a esse afastamento. E se houver um afastamento de forma permanente, também tem a aposentadoria por invalidez, que hoje, né, é chamado de benefício por incapacidade permanente. Tá? Então, e o mais importante nesse contexto do benefício previdenciário é que não há necessidade há uma isenção de carência. Tá? Então, por exemplo,
houve uma única contribuição e foi diagnosticado. Ele já tem direito ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, né? Diferente de algumas doenças que você precisa atingir um número mínimo de contribuições. Então, isso... E é muito importante porque, normalmente, é negado na via administrativa, mas deve se socorrer da via judicial para esse benefício. Isso é só para oncologia, doutora? Não. Tem um rol de doenças que tem isenção de carência. Então, uma única contribuição já gera uma qualidade de segurado e já está coberto pela Previdência. Eu não sei se eu posso fazer uma pergunta. Claro. Pode. Justamente o que a gente conversou aqui em relação ao cuidador. Eu vejo muitas situações de mulheres com filhos, pacientes oncológicos, que precisam estar permanentemente dentro do hospital, né? Se a criança, normalmente, né, menor de idade. E essas mulheres perdem seus empregos porque precisam se ausentar, né? Ou então, no retorno, são demitidas, porque sabem que a mulher vai se ausentar com frequência em virtude do tratamento do filho. Nós não poderíamos desenvolver uma política pensando nesses cuidadores? Tem projeto de lei já para cuidadores, né? Mas ainda a gente não tem nada concreto, né, na legislação. Mas, por exemplo, né, uma criança que tá em tratamento, a mãe tem que se ausentar ou, enfim, sair do trabalho para ficar em função do tratamento, né? E assim não tem renda. A criança ela tem direito ao benefício assistencial, ao BPC. Tá? Então, isso para quem está numa faixa de vulnerabilidade social. Então, acaba que esse né, que é um valor de um salário mínimo, acaba contribuindo para o grupo familiar. Tá? Então, tem essa possibilidade desse benefício assistencial para a criança, né? Nesse caso específico. Somente para a criança. Exatamente. Mas se for uma esposa que tem que cuidar do marido e tem 3 filhos em casa, e daí o marido deixou de trabalhar, a esposa tem que deixar de trabalhar para fazer o assistencialismo ali, a coisa fica complicada, porque o câncer é uma doença cara para... Tem uma situação, por exemplo, é que cada caso, às vezes, pode ser analisado, né, para ver se tem alguma possibilidade, né? Por exemplo, se essa pessoa é aposentada, ela pode ter direito a um acréscimo de 25% em razão do cuidador, tá? Então, tem essa possibilidade, mas precisa ser aposentado por invalidez. Então, tem que analisar cada caso, né, para a gente averiguar alguma possibilidade. Mas sim, realmente eu acho que nós precisamos falar em políticas públicas, nós precisamos chamar mais uma vez a atenção da sociedade, de pessoas que têm esse poder de mudar a legislação, de mudar o sistema para cuidar de quem cuida. E isso pesa muito, porque eu vejo que muitas vezes as famílias se sentem perdidas. E não é só pelo impacto emocional, é pelo impacto financeiro, que, como bem você disse, Ângela, pesa muito. Como que a pessoa vai viver? Eu costumo dizer que o câncer é uma doença de impacto sistêmico, né? Atinge emocional, físico, estrutural, econômico e não somente o paciente, a família toda, né? Exatamente. E é por isso que estamos aqui, levando informação, falando, buscando e apontando aquilo que precisa ser melhorado no sistema. Aquele acolhimento que só quem está lá sabe que precisa, né? As falhas do sistema, muitas vezes, que não atende essa parte da família. E como a orientação jurídica pode ajudar a trazer segurança e dignidade nesses momentos, doutora? É importante a orientação jurídica, uma vez que até administrativamente pode ser dada entrada de forma sem assistência jurídica, mas normalmente é negado esse direito. E aí tem que se socorrer da via judicial. E aí a assistência jurídica é muito importante, porque entra a técnica para conseguir fazer que esse direito seja efetivo. Muitas vezes tem o direito, né? A gente tem vários direitos, mas a efetividade do direito que é fazer com que esse direito seja cumprido é uma tarefa mais árdua. Tem que lutar também. Tem que lutar, tem que ir até o fim. E qual é o caminho, doutora? Porque essas perguntas chegam muito a nós. Então, assim, qual é o caminho, assim, não digo mais curto, mas para a pessoa não ficar pulando né, para ela ir diretamente buscar esses direitos? O profissional, né, já está tecnicamente especializado para conseguir conduzir da melhor maneira possível o processo, né? Há a possibilidade da pessoa
fazer o pedido, a solicitação para o INSS, tá? Mas com toda a documentação... Diretamente no INSS. Isso, no portal do meu INSS, Uhum. ela consegue fazer o requerimento, seja de um benefício assistencial, seja de um auxílio-doença, enfim, depende da situação do paciente. Após a juntada de toda a documentação, né, isso é muito importante, isso que vai fazer com que o direito ali seja analisado mais criteriosamente. Essa documentação está explícita ali no... Não. Não, Pois daí ele vai saber que documento ele tem que... Você entende que isso tudo leva um tempo, e as pessoas, às vezes, com uma certa dificuldade de acesso à informação, ela verdade. fica indo 20 Exatamente. vezes. É verdade. E muitas vezes nesse processo acabam desistindo. E o que aumenta ainda mais a dor, o sofrimento, a insegurança. Exatamente. Enfim, toda a documentação assim, específica, o que vai fazer com que ele consiga, né, esse benefício, a legislação não traz. Porém, a documentação técnica médica é a mais importante, tá? Para avaliar realmente a possibilidade de trabalhar do paciente, as limitações, as barreiras que o paciente enfrenta, né? Uhum. Então, esse é o primeiro passo, mediante ali o portal do meu INSS, fazer um requerimento. Tá. Ali a gente vai ter algumas exigências e uma decisão. Havendo uma decisão negativa, a gente pode judicializar esse processo, ir para a via judicial, e aí a gente tem mais poder para argumentar, tem uma perícia realizada, né, pelo médico perito do juízo, então mais imparcial, e a gente consegue se manifestar, impugnar de forma mais adequada do que na via administrativa. Então, a maioria dos benefícios a gente consegue um êxito maior na via judicial. Eu acho que o assistente social pode fazer uma ponte, né? Pode ter uma participação bem ativa, de novo, levando informação aos pacientes, ensinando os caminhos, quais são os direitos e quais são os caminhos. Os assistentes sociais que são especializados em oncologia, eles já têm um relativo conhecimento. Mas também vai de quem, tanto o voluntário ou quanto o médico, orientarem, encaminharem esse paciente para o assistente social. Exatamente. Ter a sensibilidade, né, de perceber essa necessidade e encaminhar. Isso, uma ajuda inicial, com certeza, eles conseguem fazer, mas uma técnica mais apurada para entrar numa via judicial, necessita de uma orientação mais que nós jurídica. temos um bom serviço. Né? Agora, muitas instituições, às vezes... E são milhares de processos tramitando, né? Milhares de processos. Então, a gente tem que, às vezes, salientar alguma situação, porque nosso judiciário tem demanda, muita demanda, até é relativamente rápido, mas, assim, para quem está esperando o direito, né, demora. Então... a gente precisa um cuidado bem especial para... Né? É que a gente ouve, às vezes, né? Não vou aderir ao tratamento porque eu só tenho férias daqui 9 meses. Daí fica esperando os 9 meses para aderir ao tratamento por medo de perder o emprego. Né? Eu perder a renda. Porque às vezes a mulher é a única provedora da família. Não, mas esse afastamento vai ser pago pelo INSS, não é nem pelo empregador. Então, não, mas eu digo, a falta de informação faz com que a mulher pense, não vou mexer nisso agora, porque eu tenho que esperar minhas férias, porque senão eu corro o risco de perder o emprego. Não. Então, é esse tipo de informação que faz falta, é importante. Então, veja, quando você tem um diagnóstico, além das consultas médicas, é muito importante também você consultar os seus direitos. Busque orientação jurídica, busque acompanhamento, orientações junto do assistente social, busque numa rede de voluntariado. O que eu posso fazer? Por quê? A dificuldade não é só nos direitos previdenciários, também tem a questão do plano de saúde, que muitas vezes, doutora, nós também temos, ali a gente recebe muita negativa, muitas questões de que o plano de saúde ou acesso a medicamentos. Exatamente, negativa tanto de cirurgia, enfim, de algum tratamento, como medicamentos, né? Isso é bem comum. E aí a via judicial, até com medida de tutela de urgência, consegue fazer com que efetive esse direito de forma rápida.
Exatamente. E diante de tudo isso que conversamos, para encerrar, doutora Clarice, qual seria o seu recado para quem está nos assistindo, para quem está vendo a gente agora e talvez nunca tenha pensado que buscar os seus direitos também faz parte da luta pela vida? Eu acho que o que fica é lutar pelo direito, né? Começando pela informação. Eu acho que a informação tem que se propagar, porque senão ele não sabe nem o que ele pode ter de direito, né? E após isso lutar para que o direito seja cumprido, seja efetivado. Eu acho que é esse o recado. Exatamente. O ideal seria que ele não precisasse lutar, além da doença, lutar pelos seus direitos, né? Deveria ser uma coisa fluida. É verdade, é verdade. Mesmo? Mas enquanto isso não acontece, nós estamos aqui formando opiniões, levando informações, dando realmente esse acolhimento, essa atenção a essas famílias que tanto precisam disso, desse tipo de fala, desse tipo de apoio, desse tipo de encorajamento, empoderamento. Isso mesmo. Até digo só em relação ao direito, né? A gente até também trabalha com esse acolhimento, porque a gente acaba pegando na mão do cliente, com certeza, indo atrás de documentação junto com o cliente, no hospital. Então, esse acolhimento também parte desse trabalho jurídico, também, né, junto com, né, como a doutora falou que é muito importante. E fazendo aqui uma parte só, a gente tem estado muito junto de famílias carentes que vivem lá nas comunidades, à margem da sociedade. E nós vemos o quanto é difícil a informação chegar lá, o quanto essas famílias sofrem. Assim, é imensurável, porque além de ter a dificuldade no acesso à saúde, tem dificuldade ao acesso ao direito, ou seja, elas desistem. E esse estresse, doutora, eu acredito que todo esse estresse, todo esse medo, toda essa angústia, toda essa incerteza impacta. É paralisador, né? E impacta também no tratamento. Sim, porque o estresse, ele afeta diretamente, deprimindo o sistema imunológico, que é a arma natural contra o câncer. É a arma do próprio paciente contra o câncer. Se ele desenvolveu o câncer é porque a imunidade dele falhou já em algum momento. Então, toda essa condição psicológica, né, e psíquica também é importante. Ele ter uma integridade disso para ele poder também recrutar as próprias armas contra o câncer. Olha só. No tratamento. Então, isso também afeta muito. Olha só que importante. E não só esse cuidado psicológico, emocional, mas também o cuidado com o corpo, né, doutora? Atividade física, mulheres, atividade física, cuidado com o psicológico, com o emocional e com o que a gente está comendo também, né, doutora? Isso também influencia muito, né? Exato. Essas são as medidas de prevenção primária, que é o que a gente adota. Prevenção secundária são as medidas de diagnóstico precoce. Okay. Mamografia é uma estratégia de prevenção secundária. Prevenção primária é o que a gente faz para evitar de ter a doença. Então, alimentação, né? Evitar consumo de gorduras, de embutidos, bebida alcoólica em excesso, tabagismo, todo mundo conhece, relacionado ao câncer de pulmão, ao câncer de laringe, mas ele também aumenta a incidência, ele aumenta o risco de câncer de mama. Atividade física, um bom estado emocional, combater o estresse, tudo isso está muito bem, cada vez mais confirmado como fatores, né, de hábitos de vida que influem na incidência do câncer, como fatores protetivos, né, ou fatores de risco para o desenvolvimento do câncer. Olha que importante. Até esse percentual de cânceres evitáveis, né, doutora? O percentual de câncer evitável é imensamente maior do que os cânceres que vêm de origem genética. Então, cerca de 70% dos cânceres são evitáveis. 70% dos cânceres são evitáveis. Olha só. Então, depende das nossas escolhas. Eu costumo dizer, é bom senso nas escolhas, porque senão fica aquele negócio, né? Puxa, mas uma vez eu fui fazer uma palestra, eu falei, olha, eu reduzi a ingesta de açúcar, né, farinha branca, substâncias inflamatórias e tal. Aí o rapaz levantou, mas a senhora não é feliz não, né? Não dá pra gente comer, beber, tomar sol. Eu falei,
Tudo é uma questão de frequência e quantidade e bom senso. Exatamente. Fazer boas São escolhas, né? Claro que você pode desfrutar, mas moderadamente, né? Tudo feito com critério, que o bom senso. Agora, 70% dos cânceres evitáveis, eu costumo dizer, né? As 3.000 pessoas que rodam lá dentro do hospital. Podiam ter evitado. 70% poderia não estar lá. Exatamente. Né? Por questão de escolhas. Então eu vejo que é muito importante a gente cuidar das nossas escolhas, principalmente mulheres 40 mais, introduzir sim na rotina diária uma atividade física. Mas eu não tenho tempo para ir na academia. Tudo bem, dá uma volta. Dá uma volta, caminhada. Tem como a gente cuidar sim. O importante é não inventar desculpas, não postergar ali o início desses bons hábitos, porque 70% dos cânceres podem ser evitados com bons hábitos, boas escolhas e simplesmente com a decisão de cuidar, de se amar. Muito obrigada, doutoras. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada por essa fala tão importante, tão necessária nesse cenário em que o câncer aumenta cada vez mais. Nós precisamos, sim, ser formadoras de opinião, levar essa informação. Mais uma vez eu digo, essa informação precisa chegar lá para essa mulher que precisa saber que existe tratamento, existe um voluntariado, existe uma rede de apoio e existe direitos que podem te proteger. Muito obrigada, Rose, minhas colegas de bancada também. Eu gostaria de parabenizar você, Rose, por esse trabalho que você faz, levando a informação, que é a nossa principal arma no combate às doenças e principalmente ao câncer. E agradecer também a participação das colegas de bancada, dizer que foi um prazer muito grande e a gente está aqui porque a gente realmente acredita nesse trabalho, na informação e na comunicação. Obrigada. Nós que agradecemos, doutora. Muito obrigada por ter dado uma pausa na sua agenda para vir aqui acolher, demonstrar a sensibilidade e o amor e para encorajar as mulheres que precisam. Não só as mulheres, né? Nesse momento nós estamos falando para uma população em geral que precisam desse apoio, dessa coragem, dessa força e dessa humanização do processo. Muito obrigada, doutora Ângela, muito obrigada pela sua fala. Você é uma mulher que inspira outras mulheres, inclusive a mim. Doutora Clarice, muito obrigada por ser essa advogada atenciosa, que luta pelos direitos, que tem prazer e amor pela causa. Muito obrigada a todos. Foi um prazer. Obrigada. Nesse episódio, nós ouvimos 3 olhares que se complementam. O olhar da medicina, mostrando que o diagnóstico precoce salva vidas. O olhar humano, que acolhe e transforma medo em coragem. E o olhar jurídico, que garante dignidade, segurança para quem enfrenta essa luta. Outubro Rosa não é sobre medo, é sobre futuro. O medo do exame nunca pode ser maior que o medo de não viver histórias com quem a gente ama. Informação salva vidas, solidariedade acolhe e direitos garantem dignidade. Esse episódio do Papo Real Outubro Rosa é um convite para refletir, se cuidar e também para compartilhar. Porque quando a gente espalha informação, a prevenção chega a pessoas, a mais pessoas, e vidas podem ser salvas. Então, assista, compartilhe e ajude a transformar o Outubro Rosa em um movimento de consciência, solidariedade e futuro.